Muito boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio, o 12º deste programa online chamado A Conversa sobre Comunicação. Eu chamo-me Norberto Amaral, sou consultor de comunicação, sou Public Speaking Coach, ou seja, ajudo pessoas, ajudo empresas a comunicar da melhor forma possível, seja de um palco físico ou então online, como estamos a fazer neste momento. Escrevi um livro chamado Impacto como Comunicar em Público. Sou apresentador e organizador do TEDx Porto e ainda Toastmaster. E hoje temos aqui connosco a Patrícia Matos, que é ex-jornalista e assessora política e comunicadora. Boa noite, Patrícia. Olá, boa noite, Norberto. Obrigada por este convite. Estou muito contente. Obrigado. Muito obrigada. Fico muito feliz por estar aqui connosco hoje. Obrigada, eu acho que também. a maior parte de vocês vão reconhecer a Patrícia, já a reconhecem. De qualquer forma, existe aqui uma breve apresentação da Patrícia. A Patrícia é atualmente coordenadora política e assistente local de Francisco Carreiro, membro do Parlamento Europeu. É também doutoranda de Ciências Sociais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, na vertente de Ciência Política. Vamos daqui a bocadinho falar sobre isso. É também mestre em Ciência Política, é coautora de vários artigos científicos sobre estes temas de comunicação, foi jornalista na TVI e também apresentadora de notícias durante muitos anos. Bem, alguns anos, não assim tantos anos, não é, Patrícia? Durante alguns Foram anos. 13 anos, pronto, é isso. E foi também fundadora do projeto da TVI 24, onde foi apresentadora também das notícias, principalmente aqui, passando pelas editorias de sociedade e de economia. E, por fim, é professora da Universidade Nova e também formadora em Media Training. Patrícia, mais uma vez, boa noite, obrigado por teres vindo. Obrigada. Olha, eu gostava muito de começarmos já por esta parte, isto me apaixona e eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas lá em casa conhecem estão habituadas a ver as notícias em casa. Eu gostava muito de falar sobre isto de apresentar as notícias na televisão. Ou seja, como é que é este mundo para ti, do ponto de vista da comunicação? E gostava muito especificamente como é que se desenrola esta tua função frente às câmaras? Portanto, nós vamos falar muito sobre isto, mas quando estás frente às câmaras, exatamente o que é que tu tens que fazer? Quais são as tuas principais preocupações? Olha, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que hoje não me preocupei com câmaras e como estou um bocadinho cansada do meu escritório, resolvi vir para a minha sala. Ótimo. Portanto, estou aqui sentada no chão da minha sala, que é uma coisa que eu adoro fazer, está bastante simpático porque está muito calor e, portanto, perdoem-me a informalidade do cenário, mas há momentos para tudo e agora é o momento exatamente desta nossa conversa. Como disseste que era uma conversa... Como disseste que era uma conversa e não uma entrevista, eu assumi que iria ser realmente uma conversa. Portanto, agora, olhando exatamente para a tua questão, apresentar notícias tem naturalmente todo obedece a um rigor e obedece a uma rotina, não é? Aquilo que eu fazia quando apresentava notícias, e filo durante muito, muito tempo, 10 anos de manhã e depois mais alguns anos sem ser de manhã, na TV 24, quando começou esse projeto em 2009, aquilo que nós fazemos, no fundo, é preparar um programa. Aquilo que os jornalistas fazem é preparar um programa que vá ao encontro das exigências do público, que vá ao encontro daquilo que nós achamos também que é o que o público quer ouvir. E nós preparamos naturalmente por uma questão de importância, e é isso aí acho que é do senso comum. Toda a gente percebe que as primeiras notícias são naturalmente aquelas que nós consideramos mais importantes e que as pessoas também nos revelam ser as mais importantes, porque no fundo acabam por ser aquelas que interferem mais na nossa vida, que têm mais que ver com, por exemplo, a nossa organização. Agora, nestes tempos de Covid, tem mais que ver com a organização da nossa vida social e também da nossa saúde. E, uma vez definido isso, e há pessoas definidas para... Deixa eu agora te ouvir, Patrícia. Não sei se ainda estás online ou se é um problema meu. Estamos em direto aqui com a Patrícia Matos, ex-jornalista da TVI, também comunicadora e assessora assessora política. E parece que ela agora perdeu aqui um bocadinho a ligação à internet. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ela saiu mesmo. Vamos ver se ela ainda volta, se ela consegue voltar aqui ao nosso programa. O objetivo aqui é falar sobre esta componente que é como é que nós fazemos quando estamos frente a uma câmara. Nós sabemos que o ideal é estar a olhar para a câmara, estar a olhar para aquele botãozinho ali da webcam, neste caso quando estamos aqui em casa a fazer um programa destes, mas quando nós estamos frente a uma câmara da televisão, como é que é?
a verdade é que existem câmaras absolutamente gigantes, não é? Tem um teleponto e é muito mais fácil ler as notícias, mas existem uma série de exigências a nível técnico, a nível também pessoal, como é que, por exemplo, no que diz respeito à nossa expressão, à nossa capacidade de comunicação, para conseguir transmitir as notícias da melhor forma possível. E da forma também, obviamente, o mais isenta possível. Ora, eu não sei se é exatamente isto que a Patrícia nos vai dizer, mas é pelo menos aquilo que será a expectativa da maior parte de nós quando nós ouvimos as notícias vindas de alguém, vindas de um pivô na televisão, é ter a capacidade, de facto, de conseguir transmitir essas notícias com a maior isenção. A Patrícia confirmou que caiu a ligação, sim, caiu. Estou aqui a mandar aqui uma mensagem. Ok, agora não consigo ver a Patrícia. Só um segundo. Vamos ver se... Estou aqui a falar com ela aqui através do WhatsApp, a ver se há alguma novidade, a ver se ela consegue voltar a entrar. Problemas técnicos que acontecem, lá está. Acontecem em qualquer situação. Podem... Aí está ela, já está aqui outra vez a entrar. Olá, pronto. tudo bem? É o problema do direto. No direto Claro. surgem estes imprevistos. Exatamente. É uma das coisas que nós podemos falar também, porque as notícias, todos os dias, estava eu a dizer antes de termos caído, que as notícias obedecem a um grau de importância, obviamente, a uma pirâmide invertida, não é? Que nós consideramos e que as pessoas também consideram, e é por isso que nós vamos ao encontro. Por exemplo, nestes últimos tempos foi muito a Covid e os temas todos relacionados com a Covid, porque implicam a nossa vida social, implicam a nossa saúde e o nosso bem-estar, não é? Portanto, são assuntos invariavelmente importantes e que interessam naturalmente a toda a gente, portanto esses serão sempre os primeiros, mas depois há todo, por exemplo, no caso do programa que eu apresentava, são 3h30, há uma repetição de X em X tempo, porque está estudado, não somos nós que inventamos, e era uma das perguntas que me faziam constantemente, porque é que de tanto em tanto tempo nós estamos a repetir notícias? Porque há um estudo, há vários estudos feitos em como as pessoas de tanto em tanto tempo mudam de canal de televisão ou desligam a televisão, portanto há uma renovação da audiência. E isso acontecia, claro que acontece muito mais pontualmente do que aquilo que nós fazíamos, mas dávamos ali algum espaço, cerca de 20, 25 minutos, e que funciona mais ou menos de meia em meia hora, se pensarmos nesta marca temporal, que é sempre importante para quem está a fazer televisão, as horas e as meias horas, e no fundo também para quem quer ver notícias. Já sabemos que à hora certa ou à meia hora há sempre uma renovação de informação, e se quisermos ver alguma coisa, olhamos para o relógio, pelo menos nós que as pessoas da informação, e eu tenho esse hábito, olhamos sempre para o relógio e pensamos, esta hora ainda não é bom para ver, porque ainda não vou ficar a saber tudo, vou ter as outras notícias menos importantes e vou esperar um bocadinho. Portanto, nós fazemos essa renovação, temos toda essa gestão dos alinhamentos, e aquilo que acontece depois é que o programa vai ter que ser preenchido de qualquer forma, porque a partir de 1h, no caso do programa da manhã, a partir de 1h, aquele público que já saiu de casa, a quem já não interessam tanto as notícias do dia, vai querer também ver as outras coisas, as pessoas que estão em casa de forma mais relaxada, que querem ver, se calhar, uma peça um bocadinho mais light que deu ontem e que não conseguiram ver, ou eventualmente não conseguiram ver o jornal e vão querer ver alguns assuntos que marcam também a atualidade, mas que não sejam aqueles de topo de agenda. Portanto, nós temos sempre esse cuidado, e havia sempre, e há naturalmente esse cuidado sempre no Diário da Manhã, de fazer essa renovação. Claro que quanto menos notícias nós podemos repetir, melhor. Agora, é inevitável fazê-lo, porque, em primeiro lugar, nós não temos uma produção de notícias assim tão grande, não temos assim tantos assuntos que consigamos colocar nos telejornais, nos jornais, de forma a que seja sempre novidade. E nem faz esse sentido, porque há aquelas notícias que temos todos que ver, e se eu chego às 6h30, mas tu chegas às 7, não faz sentido teres perdido aquilo que eu apanhei às 6h30, portanto às 7 vai haver essa renovação. Aquilo que se faz é exatamente a hierarquização dessa informação, há uma pessoa responsável para fazer isso, que é o editor, e depois o pivô, neste caso era eu, vai corrigir todos esses textos, porque o que acontece nas nossas linhas, portanto os nossos alinhamentos funcionam como uma folha de Excel. Imagina, cada célula, cada linha é uma linha de notícia. Tem a peça lá dentro, com um clipe que depois, no sistema específico, nós depositamos naquela linha, e tem um texto que depois cada pivô vai trabalhar. No meu caso, eu trabalhava os meus, colocava as minhas iniciais
para que soubessem na Regi, porque depois nós funcionamos em equipa, para que soubessem na Regi que eu já tinha revisto, para o editor ter essa noção que eu já tinha revisto, e que se faltasse alguma coisa, ele me dissesse, olha, tens que acrescentar naquele pivô mais esta informação, porque saiu esta informação nova, ou não está lá esta informação e devia estar, porque é inevitável o jornalista não dominar tudo. Nós não conseguimos dominar tudo, não é? E diz-me uma coisa, tudo isto acontecia antes de entrares ao vivo? Antes de entrar, claro que durante o programa nós começávamos com muitas das notícias que já eram feitas no dia, não é? Porque tens essa noção de atualidade e aquilo que vais puxar para a cabeça do jornal são notícias que interessam às pessoas e são notícias do dia, não vais abrir um jornal com uma notícia de ontem, a não ser que seja uma vitória da seleção ou uma coisa assim estupidamente importante e naquele dia não haja grande coisa, entendes? Não haja muitas coisas a acontecer, porque de resto é sempre a notícia do dia, é sempre aquela que é mais importante. E, portanto... o que é possível é feito durante o tempo antes do jornal. No meu caso acontecia que era muito feito também durante o jornal, porque a equipa que ficava na redação estava constantemente a alimentar, porque nós não chegávamos às 2 da manhã, não é, para começar o jornal às 6h30, e mesmo que chegássemos às 2 da manhã, não conseguiríamos nunca alimentar o jornal de tudo, porque as notícias vão saindo, porque depois vai havendo reações às notícias, e até às 10 da manhã é um mundo de acontecimentos. O dia... Não sabes como é que o dia vai começar, é absolutamente... Como é que consegues fazer essa comunicação com o resto dos jornalistas? Isso é no momento em que aparecem peças de alguns segundos que aproveitas para falar com os jornalistas que estão na redação, é isso? Eu não falo com os jornalistas que estão na redação, nós funcionamos. Eu com os jornalistas da redação, ou eles iam ao vidro bater e tentar fazer ali alguma comunicação em mímica, não é? Ou mandamos umas mensagens por sistema, porque há essa valência no programa, e então mandávamos mensagens e eu dizia, olha, não percebi muito bem aquele off, não percebi muito bem este pivô desta peça, o que é que queres dizer com isto? E então havia sempre essa questão. Se havia uma situação em que eu não conseguia mesmo, então eu verbalizava com o editor, tinha um auricular, parecido com este, mas sem fio, com quem eu comunicava, e havia uma equipa de regi que servia exatamente para organizar a emissão, e o editor também funcionava um bocadinho como apoio para mim. Eu dizia, olha, não estou a perceber esta parte, ajuda-me, o que é que isto quer dizer, sabes mais alguma coisa sobre isto que eu possa acrescentar? E funcionávamos muito. Aí a organização é brutal e o espírito de equipa tem que funcionar muito bem, porque como calculas e como tu sabes, quando acordas de manhã, já é sempre a perder. O dia já é sempre a perder. Portanto, já vais a correr atrás das horas e mal te distrais, já estás atrasado para sair de casa ou porque te esqueceste de qualquer coisa e depois os miúdos. Agora imagina fazer isso em direto, não é? Não há a mínima hipótese. Não tens mais forma, tens a concentração total naquilo que estás a fazer. Não há forma de te abstrair durante uns segundos porque tu tens que viver aquele momento e mais nada, não é? Não consegues estar às 3h30, que era o meu caso, às 3h30 concentrado. Isso é impossível. Agora, tens que perceber quais são os momentos em que tens que estar concentrado. Eu acho que funcionava muito, e acredito que ainda continua a funcionar assim, tenho a certeza que sim. No Diário da Manhã funcionava muito porque nós tínhamos um espírito de equipa muito, muito, muito bom. E conseguíamos estar mais descontraídos, mas igualmente concentrados, porque não tens que estar sem ouvir nada para estares a fazer um trabalho exímio, entendes? De início há isso, porque somos novos e queremos muito provar também a nós próprios que somos altamente profissionais e que conseguimos fazer isso, mas ao longo do tempo e ao longo da maturidade que vais conseguindo e alcançando, percebes que não tem nada a ver com isso. O teu conforto numa emissão e na gestão de uma emissão, que é aquilo que eu fazia, tem muito que ver com a maturidade que vais adquirindo, com a capacidade de controlar todas as variáveis que estão ali ao teu alcance e que podem interferir no teu trabalho. E a partir do momento em que o teu trabalho está salvaguardado, tu ficas concentrado, a partir do momento em que o conteúdo está salvaguardado porque já fizeste esse trabalho e porque estás constantemente a fazê-lo, com atenção àquilo que está a chegar de novo, não precisas que te avisem porque estás num bloco de desporto, mas estás a ver a seguir o de política e percebes que há coisas novas a entrar a seguir, não precisas que o editor te diga, olha, aqui a seguir há qualquer coisa nova, fazes essa gestão naturalmente. Eu tinha sempre eu tenho espírito de piloto, eu estou sempre a ver à frente, estou sempre a prever aquilo que pode acontecer, é uma coisa que eu tenho muito boa, que consigo estar sempre um passo à frente.
Isso é importante, isso é quase como se fosse uma parte do nosso cérebro que... Há uma parte do cérebro que nos comanda, que nos põe a funcionar, a operar naquele momento presente, mas depois há uma outra parte que se imagina a si própria. Como é que eu me estou, neste momento, como é que é o meu desempenho? Será que eu estou a fazer isto bem? Será que eu podia melhorar? Será que aqui está tudo bem comigo? E há outra parte ainda que é imaginar o que é que vai dizer a seguir, ou o que é que está a preparar dali, as coisas para dali a 1 minuto, ou 2, ou 10, não é? No fundo acaba por ser um exercício exímio de multitasking, imagino. Completamente. Não há nada que substitua a preparação. E isso, para mim, é e vai sempre ser, seja no jornalismo, na televisão, seja noutra área qualquer. Não há nada que substitua a tua preparação, não há nada que substitua o teu estudo, o teu trabalho de casa. Se tu não tiveres isso, vais ser apanhado em 3 tempos. Podes conseguir um dia, podes conseguir outro, no terceiro, esquece. Toda a gente vai perceber que tu estás a fazer ali um grande teatro e estás a conseguir mentir muito bem, mas foste apanhado, não há hipótese. Portanto, ou porque depois... Uma conversa liga à outra, uma coisa que tu ouviste, uma coisa que tu estudaste, que tu leste, e faz todo o sentido. E depois, no fundo, é aí que tu marcas a diferença. E é a tua marca que depois vai mostrar porque é que as pessoas devem escolher-te a ti e não escolher a concorrência. Porque é que tu és um valor acrescentado e porque é que não estás só a ler notícias, não é? Seja numa entrevista, seja nem que fosse num comentário mais simples, como, por exemplo, com o Fernando Correia, nos comentários de futebol. Há sempre uma coisa que tu tiras de outra. Claro que os jornais desportivos não eram os primeiros que eu lia, mas eram aqueles por onde eu tinha que passar também, porque eu ia fazer comentário desportivo a seguir. Portanto, eu tinha que ler aquilo. Por muito pouco que me interessasse, eu tinha que me obrigar a fazer isso. E ainda hoje eu mantenho esse hábito, porque eu, enquanto assessora, tenho que passar ao meu assessorado, à pessoa que eu estou a acompanhar, todas as questões que ele possa não ter visto, mas que eu tenha que ter visto. E, portanto, todos os dias, não acredito que vou cair outra vez, não caí, todos os dias eu faço esse trabalho e acho que é profundamente importante nós percebermos em que mundo é que estamos e em que mundo é que nos movemos e perceber também os 2 lados da história. O jornalismo é muito isso e acho que nós temos que perceber quem acha uma coisa bem, quem acha uma coisa mal, quais são as variáveis e os argumentos que os 2 lados têm para nos apresentar, para construir a nossa ideia. E eu acho que tem que ser muito assim, porque se não for isso, se nós não tivermos um leque tão abrangente de ideias, nós ficamos muito parcos em informação e não conseguimos construir uma ideia muito sólida, não é? Eu acho que é um bocado por aí. Isto leva-me aqui a outra questão que está muito relacionada, que é a seguinte, que é a ideia que a maior parte das pessoas têm quando está a ver notícias é que o pivô ou a pivô lê as notícias de uma forma desapaixonada e é aquilo e pronto. No entanto, quer dizer, eu não imagino como é que será os nossos sentimentos quando estamos a dizer, às vezes, a reportar as notícias mais bárbaras que a gente pode ouvir, seja um terremoto, ou seja um incêndio, ou seja as últimas declarações de um político qualquer estranho, e isso acaba por, imagino eu, criar toda uma série de emoções cá dentro que nós de uma forma ou de outra, às vezes extravasamos, outras vezes não é? Eu gostava de perceber um pouco como é que é essa mecânica. Isso é alguma coisa que, isto é um estilo pessoal, cada pivô tem o seu estilo pessoal, porque eu vejo que alguns são mais efusivos, ou vá lá, pelo menos mais, deixam transbordar mais as suas emoções, e há outros que não, são exatamente aquilo, até fazem assim uma cara mais pesada. Como é que isso se joga dentro dessa profissão de apresentador de notícias? Olha, isso é muito gestão das emoções, não é? Mas também é muito aquilo que nós achamos que temos que ser para os outros. Eu recusei sempre ser um robô e continuo a recusar. Portanto, eu não acho que faça sentido... Recusaste ser um robô, foi isso que eu percebi? Perdemos. Bem? Ainda te estou a ouvir? Desapareceste agora, acho que congelou agora a imagem novamente. Já está, já te estou a ver novamente. Eu estava a perguntar, tu disseste que recusaste ser um robô, é isso? Recusei sempre ser um robô, porque eu acho que, em primeiro lugar, nós não dizemos tudo da mesma maneira uns aos outros, pessoalmente, não contamos as histórias da mesma maneira, porque aquilo que eu estou a fazer no jornal é contar várias histórias, eu estou a apresentar várias histórias. Portanto, aquilo que eu tenho que te fazer é um convite para tu veres a peça a seguir. Portanto, eu tenho que ser... Pronto, e perdemos mais uma vez aqui a Patrícia, espero que ela volte em breve. Isto novamente, vou aqui dizer-lhe aqui no WhatsApp, espero que ela volte em breve. Mas viram isto? Está, a Patrícia está aí de volta?
Isto não está nada fácil, a minha internet está aqui com algumas não. dificuldades. Vou ter que contactar o meu operador. Vou ter que contactar o meu operador, sobre o qual eu tenho algumas queixas já. Portanto, vou ter imensos argumentos para rescindir ou para renegociar o meu contrato. Portanto, dizia-te eu que eu recusei sempre ser um robô e recuso ser um robô porque nós não comunicamos todos da mesma maneira. Tu, quando me contas uma notícia sobre futebol, não contas da mesma maneira que contas uma história sobre um terremoto, onde morreram 500 pessoas. E nós temos que assumir isso. Agora, eu sempre recusei eliminar as minhas emoções. Eu tenho é que as saber gerir, obviamente, que se eu conto uma notícia triste, eu não posso estar alegre, mas também não vou começar a chorar, não é? Portanto, é uma questão de bom senso. Porque também quem me está a ver não espera que eu comece a chorar, mas eu ao mesmo tempo também acredito que quem me está a ver não espera que eu fique completamente eliminada de emoções. Por isso, nem para mim, enquanto pessoa, faz sentido, e quem me conhece sabe isso, nem para mim, enquanto pessoa, faz sentido comunicar dessa maneira. O mesmo que não faz sentido eu estar ali quietinha, sem mexer os braços, sem gesticular, sem nada. Porque eu acho, como estou a fazer aqui contigo, desde que seja tudo controlado, que faz sentido. Porque o comunicar com as mãos, nós comunicamos como um todo. Eu comunico com os olhos, comunico com a boca, com a minha voz, e comunico com as mãos. E só assim é que... Esta sou eu. E isso é um todo. E é a minha imagem, é a minha marca. E as pessoas que me conhecem e que me viam ali percebem que há uma coerência. E eu fico muito feliz por causa disso. E quem me via também, ao longo de todos estes anos, sabia já, de véspera, aquilo que ia encontrar. Portanto, se queria ver alguém altamente humanizado, absolutamente... enérgico, que eu tinha essa característica também, e ainda tenho essa característica, porque eu também continuo a começar a trabalhar muito cedo, não tão cedo, mas muito cedo na mesma, essa característica de boa disposição, eu acho que era eu, e sou eu, portanto, eu não tenho que esconder, não estou a fazer uma festa, mas no fundo, caramba, a vida já é tão complicada, já estamos a acordar tão cedo, e as notícias às vezes são tão desanimadoras, vamos lá tornar isto tudo um bocadinho mais fácil, não é? Eu tenho que acordar cedo, espero que os outros não acordem tão cedo quanto eu, mas se eu puder melhorar um bocadinho o dia de alguém, então vamos fazer isso. Eu acho que a principal característica é nós não termos medo de ser pessoas, e eu nunca tive medo de ser uma pessoa, por isso é que eu te dizia que recusava ser um robô, e acho que hoje, às vezes, e ensina-se muito isso nas faculdades, e até às vezes nas formações, apesar de já haver uma certa mudança, é que para tu pareceres sério, tens que fazer um ar sisudo. Eu, nos meus testes para pivô, eu tenho fotografias de há 14 anos, eu olhei e assustei-me e pensei, valha-me Deus, o que é isto, não é? E as primeiras emissões... não é? Aquela expressão carregada. Esquece, o blazer, o top, ninguém mexia, aquilo era tudo ali muito... Mas quer dizer, ainda bem que evoluís, não é? E eu acho que é tão bom, e é tão bom para mim também ver essa evolução, esse percurso todo, que só posso ficar muito orgulhosa, porque de facto consegui desconstruir-me e consegui dar-me mais às pessoas, e tenho a certeza, hoje, porque o feedback é imenso, e foi durante muitos anos e continua a ser, continuo a ter muitas pessoas que me abordam nesse sentido, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, o feedback continua a ser muito bom, que essa minha intenção de humanizar e de ser aquilo que eu era, chegava, e isso não podia deixar-me mais satisfeita. Eu gostava precisamente de abordar esse tema, porque é um tema que me é muito querido, que é esse feedback. Uma das coisas que eu costumo preconizar, tanto quando dou formações, como por exemplo nos Toastmasters, é que o feedback é a ferramenta da excelência para nós podermos mudar. Isto porquê? Porque é a primeira coisa, é a primeira informação que nós temos de alguém que nos dá isso, especialmente, espero eu, obviamente, de uma forma completamente abnegada e até, pronto, com um grau de conhecimento e de uma forma que nós possamos receber também, que seja de uma boa forma. Mas isso é uma questão interessante, que é, para ti que estás a ler as notícias, tu também recebes esse feedback dos teus colaboradores, dos teus colegas, dos teus superiores e do público também na rua, nas redes sociais? Ou também tens alguma forma própria de poderes ver, por exemplo, sei lá, gravas pões as notícias para trás e vais-te ver a ti própria? Como é que é esse processo para ti?
Olha, eu procurei sempre ver o meu trabalho, porque eu acho Uhum. que, por muito que feedback que tu tenhas, naturalmente que é indispensável, não é? Por muito feedback que tu tenhas, acho que é muito importante tu te veres, durante os primeiros tempos é naturalmente estranho, veres-te, mas principalmente ouvires-te, que era Ouvir. uma dificuldade que eu tinha. É estranho, mas é absolutamente essencial. E não é para ver se a tua roupa está bem ou se estás bem maquilhado, não é nada por isso. Ultrapassa muito essa parte. Para tentares perceber se disseste aquela notícia de forma correta, se a tua expressão correspondia, se a tua linguagem não verbal correspondia àquilo que tu estavas a dizer, Uhum, se a uhum. tua atitude com um convidado foi aquela que era esperada, se fizeste as perguntas corretas e se não fizeste o que é que te faltou. Eu acho que é muito isso que tem que se fazer. Claro que eu não passava 3 horas e meia a ver 3 horas e meia, ia passando algumas coisas, queria ver assuntos mais específicos, outros eu sabia que tinha corrido bem, mas ainda assim passava por lá, mas era muito rapidamente, e eu procurei sempre fazer isso. Claro que também procurei, junto da equipa sempre, haver esse feedback, ter esse feedback com o meu editor, e nós potenciávamos muito isso. Quando acabava o programa, reuníamos-nos todos e conversávamos um bocadinho, ou às vezes íamos tomar um café, logo ali nos instantes seguintes, e percebíamos muito isso. Depois, em termos de público, claro que sim, as redes sociais potenciam-te o feedback imediato, não é? Nós evoluímos, a sociedade evoluiu para isso. Há experiências boas, há experiências menos boas, mas esse feedback acabava por existir sempre. E quando era realmente muito bom, quando era bom, era realmente muito bom, porque a Uhum. energia das pessoas chegava a nós e chegava, ainda que eu não estivesse de minuto a minuto nas redes sociais, nos intervalos conseguia perceber isso, até porque também fazia promoção do programa nas minhas redes sociais e conseguia acompanhar depois os comentários que faziam e as mensagens que enviavam, e esse feedback era muito importante. Em termos de chefia, sim, constantemente havia essa conversa e havia essa relação de feedback entre todos, claro que sim. Claro. Aliás, eu há pouco, quando estavas a falar, eu passei aqui no rodapé, porque temos essa possibilidade, essa funcionalidade aqui no StreamYard, de pegar num dos comentários que foram deixados no vídeo e que foi do Hugo Silva, e ele, eu não sei se tu chegaste a ver, Sim, mas aparece aqui ele a dizer: estou a grande ver aqui. profissional da comunicação, graças à Patrícia é muito simples comunicar, muitas felicidades nas novas funções e obrigado por tornar-se fácil de ser entrevistado. Sim, também eu agradeço, é verdade. Mas é bom Sabes receber que esse feedback, de O facto, Hugo Silva isso já foi meu entrevistado várias vezes, eu conheço bem o Hugo Silva e, muito bem. portanto, eu acredito que também, nestes últimos tempos, ele não era entrevistado por mim, mas eu acredito também que ajudei a deixá-lo à vontade, né, nessa Claro. parte da comunicação, porque uh, uh, não é raro teres muitos convidados que aparecem sem experiência ou com alguns Sim. nervos, ou mesmo que já tenham feito aquilo mais vezes. É sempre uma experiência nova, não é? E é um direto, e, enfim, há uma série de questões. E cabe-nos muito também a nós tentar partir um bocadinho essa ideia e essa sensação. Porque, no fundo, o objetivo é que corra tudo bem, e o nosso objetivo é que toda a gente consiga comunicar de forma eficaz, para que o público lá em casa fique satisfeito com a informação, para que o convidado também perceba que faz sentido estar ali a dar aquela informação, Uhum. e que funcionemos todos em conjunto. E eu acho que aqui tem que ser o win-win, temos que ganhar todos. Sim, Portanto, sem porque dúvida. senão não faz sentido. A história de tramar a vida a um convidado às vezes é mito, às vezes é um mito. Eu recordo-me quando estive na TVI contigo, já há um ano e Sim, meio, ou por sim. aí, creio que foi para o TEDx do ano passado, e Exatamente. lembro-me de quando tu me entrevistaste, fizeste uma coisa que nem todos os outros pivôs fazem, que é, tu mantiveste sempre o contacto visual e estavas verdadeiramente a viver aquele momento interessada naquilo que eu estava a dizer e interessada em pegar depois daquilo que eu estava a dizer para lançar a próxima questão, que é uma característica Certo. fantástica, que de facto estamos ali a falar com uma pessoa, lá está como tu disseste muito bem, não com o robô, mas com uma pessoa que percebe exatamente aquilo que nós estamos a dizer, compreende bem e depois devolve sob a forma de uma outra pergunta. E foram poucos minutos, porque é sempre poucos minutos, obviamente, É sempre, mas é sempre. intensos e deram exatamente aquilo que era necessário. Foi fantástico. Eu acho que as entrevistas têm que ser conversas, por muito que nós Sem tenhamos dúvida. objetivos, não é? Nós em perguntar e o entrevistado em responder, as entrevistas são conversas. Portanto,
quem achar que vai para ali responder a um questionário, ou quem achar que vai fazer um questionário tem que se desenganar, porque não é esse de todo o objetivo. E se for isso, se as coisas forem muito pouco naturais, também se vai perceber. E eu acho que é muito importante nós estabelecermos isso. Como calculas, nem todos os assuntos que eu abordava no programa eram do meu principal interesse, ou do meu primeiro interesse. Mas isso não interessa, isso não importa nada. Como calculas, eu também não sou a maior adepta de futebol, mas isso não interessa. Isso não interessa, porque na hora de fazer o comentário desportivo eu tinha que estar ciente de tudo, tinha que estar informada sobre tudo. Eu posso não ser a maior comunicadora a ver desculpa, estou cansada, foi um dia particularmente complicado. A ver os clipes do TEDx, eu posso não saber o que é o TEDx, mas eu tenho que saber na altura de te perguntar. Eu tenho que escrutinar toda a informação, tenho que chegar ao ínfimo pormenor até eu estar satisfeita sobre aquilo que te quero perguntar, porque eu nunca posso correr o risco de tu falar sobre uma coisa que eu não conheça. Aliás, para a coisa correr bem, antes de tu responderes, eu já tenho que saber a tua resposta. Isso mesmo. Esse é um fantástico. Isso é uma citação quase que se pode tirar daqui, que é nós temos que saber a resposta do entrevistado quando já estivermos a fazer a pergunta. É fundamental, porque é para manter a continuidade. Independentemente de me interessar ou não, isso não interessa nada. O público lá em casa quer que eu cumpra o meu papel e eu vou cumpri-lo. Eu estava no Diário da Manhã e estive todos os dias até ao último a 200%. Desde as 6 da manhã até às 10. Sempre a 200%. E isso implicava dominar os assuntos que eu ia trabalhar no programa. Seja uma doença rara, seja um jogo de futebol, seja uma entrevista sobre o TEDx Porto, seja uma entrevista sobre um concurso de vinhos. Qualquer coisa, eu tinha que ir ao ínfimo pormenor. Mas isso tem muito que ver com aquilo que eu também queria para mim. Não te sei dizer se são todas as pessoas iguais. Acredito que, efetivamente, possam não ser. Mas isso é uma exigência que eu assumi para mim. E eu nunca, hoje não sou jornalista encarteirada, mas vou ser-lo a vida inteira. Mas hoje, como ontem e amanhã, de certeza absoluta, eu não vou mudar esse aspecto. Não vou mudar. Isso não descuro. Aliás, é engraçado que agora estavas a falar sobre o TEDx e eu recordo-me que creio que foi lá que nós nos conhecemos pela primeira vez no TEDx Foi lá, Porto. eu já tinha estado no TEDx do Porto. Eu já tinha estado no TEDx do Porto em 2017, mas penso que nós não nos tínhamos cruzado. E depois, entretanto... Nós tínhamos em 2017 no Porto Women, naquele que houve na Católica. Exatamente, tens razão, exatamente. E nós encontramos no intervalo, recordo-me de termos falado 10 minutos durante o intervalo. Exatamente. Muito bem. Olha, eu gostava aqui de fazer aqui uma ponte entre aquilo que é apresentar as notícias na televisão e falar em público. E é uma pergunta mesmo que esta aqui eu confesso que não sei a resposta. Mas há uma resposta que é um sim ou não e depois o resto logo se vê. Que é o seguinte, quando eu dou formação a pessoas para apresentar as suas ideias, fazer um pitch de uma ideia ou de um conceito, uma empresa, seja o que for, aquilo que eu lhes digo sempre é preparem-se ao máximo, encarem isto como se vocês fossem atores ou atrizes que estivessem a fazer uma peça e quando há pessoas que dizem isto depois vai parecer muito ensaiado, não é porque vocês ainda não ensaiaram o suficiente. Se vocês acham que isto ainda não está a sair bem é porque vocês ainda não investiram o suficiente. Falta um bocadinho assim, exatamente. É um bocadinho, o danoninho, não é? Mas há aqui uma questão que eu gostava de perceber, que era o seguinte, que é, no teu caso, por exemplo, não em particularmente em ti, mas no caso dos apresentadores de televisão, quando vocês estão a ler notícias, a maior parte do tempo vocês estão a ler do teleponto, não é? Certo. Há alturas em que vocês também não leem o teleponto e que têm que estar ali um bocadinho a improvisar, ou isso é muito, muito raro? Não é nada raro, não é nada raro, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas acha. Claro que 90% do tempo nós estamos a ler o teleponto e é suposto que seja assim, portanto não é uma questão de facilitismo, não é nada, é suposto que seja assim, porque como imaginas, é um fluxo de informação brutal, não é? Não consegues colocar na tua cabeça 3 horas e meia de informação. Claro que quando começas a falar sobre um assunto e já o estás a fazer pela segunda ou terceira vez, tu lembras-te das coisas, mas não as sabes de cor, nem é suposto tu saberes. Portanto, o teleponto existe um bocadinho como as máquinas de lavar para nos ajudar a resolver a vida, não é? E aqui existe para nos ajudar a fazer televisão de forma um bocadinho mais simples. E, portanto, esse é o que é suposto ser. Claro que há outras vezes, aquelas vezes em que tu não dominas, porque as manhãs, o dia começa de forma que tu não sabes
como, não sabes como é que vai acabar, não sabes como é que vai estar daí a 40 minutos, e isso aconteceu muitas vezes de manhã, com um atentado, com uma situação mais inusitada. Olha, eu vou dar-te um exemplo que foi o último, e que foi aquele que me colocou à prova de forma mais eficaz nestes últimos tempos. Eu não sei se as pessoas se lembram, provavelmente sim. Houve uma Cimeira do Clima em Madrid e a Greta Thunberg chegou a Portugal de veleiro e depois foi para Madrid de comboio. E quando chegou a Portugal, porque também não tínhamos muitas informações, porque, enfim, não havia essa informação e houve até a uma certa altura algum desfazamento de informação também entre as organizações que estavam com ela e os meios de comunicação social, não houve uma indicação tão certa da hora a que ela chegaria. Portanto, nós tivemos uma manhã inteira a dizer ela está a chegar e ela só chegou depois das 10 da manhã. Está tudo bem. E a cada vez que eu dizia ela está a chegar, eu tinha que improvisar um bocadinho. Pronto, tudo certo. Nós recebemos imagens dos envios internacionais, víamos onde é que ela estava, já perto da costa, conseguíamos ver aquilo, ela estava a chegar e ela nunca chegava, e eu tinha que improvisar de tempo em tempo. Ela depois ficou 2, 3 dias em Portugal, penso eu, e foi de comboio para Madrid, participar na Cimeira do Clima. Entretanto, nós tínhamos uma equipa destacada para ir para Madrid. Como calculas, é um assunto mundial, não é? E, portanto, o número de jornalistas é enorme. E acontece que havia uma hora marcada para o comboio chegar a Madrid e chegou cerca de 20 minutos antes. Quem é que está em estúdio? Eu. Manhã, era 7h30 da manhã, era suposto chegar às 7h30 e chegou, era 7h10. Então tínhamos um problema de intervalo, tivemos que antecipar o intervalo porque recebemos a informação que ela ia chegar mais cedo, a equipa estava perto, mas não tão perto ainda, ao ponto de estar prestes ou pronta para entrar no ar, e nós tivemos que agarrar. Então eu posso dizer-te que estive 20 minutos, com um plano que era uma porta de comboio aberta, ladeada por 2 seguranças, e nós víamos por um vidro de lado, pela janela, a sombra da Greta Thunberg. E eu estive 20 minutos à espera que ela saísse do comboio. E em 20 minutos eu tive que falar das alterações climáticas, das alterações climáticas, da economia, da sustentabilidade, da poluição nos oceanos. E o meu editor, cada vez eu depois ia fazendo pausas, porque ia abrindo, depois é outra gestão que o jornalista, que o pivô tem que fazer. Eu ia abrindo, como calculas, tenho algumas coisas presentes na minha memória, mas há assuntos que eu não vou ao ínfimo pormenor, e então ia abrindo páginas no computador, que me iam levando para assuntos, às vezes até coisas escritas no site da TV24, e ia tirando dali algumas informações que me davam uma passagem para outro tema que eu queria relacionar, e fazia aquilo assim. O meu editor, a cada pausa que eu ia fazendo, porque senão nós também não estamos sempre a conversar, não é? Fazes aquelas pausas de 3 ou 4 segundos e esperas, deixa respirar um bocadinho e pensas, é agora que ela vai sair, não vai sair, ela não saía. E o meu editor só me dizia, por favor, não te cales. Por favor, não te cales. Continua. Por favor, continua. Eu ria-me para dentro, não estava em plano, porque tínhamos a imagem do comboio. Sim. Conseguia esboçar um sorriso quando estava calada, para não se perceber, e no final eu só disse, extraordinário, porque eu própria não sabia que conseguia relacionar tantos assuntos e todos com lógica. Portanto, sim, vou dizer-te que foi daqueles momentos, este foi o último mais complicado. Outro muito complicado também foram os atentados na Bélgica em 2016. Nós entramos em estúdio às 7 da manhã e saímos à 1 da tarde. Fizemos pausas para trocar, o programa acabou às 10 e depois nós continuámos a emissão na TV24 e eu continuei com uma equipa de apoio, mas foi absolutamente exaustivo. E aí foi muito... uma forma de fazer pausa, não é? Muito. E aí foi muito exaustivo porque, tal como nessa situação da Greta, claro, estávamos aqui a aliviar um bocadinho o assunto, porque claro que as alterações climáticas e a sustentabilidade são um assunto muito importante e muito sério. Aliás, eu estou a trabalhar essa área agora e sei que é profundamente importante nós refletirmos e agirmos sobre isso, mas a questão de um atentado terrorista mexe com a nossa emoção e mexe com a nossa vida também de uma forma mais imediata. E é aí que as nossas emoções depois jogam mais. Nós no início só tínhamos imagens de explosões, porque foram as primeiras imagens, quando não sabes o que é que ainda aconteceu, quando a informação é muito pouca, tu
enfim, imaginas tudo e lanças todas as possibilidades. Claro que salvaguardas que é sempre uma possibilidade, mas não deixas de dar aquela informação e de relacionar com outras questões e outras coisas que já viveste e que podem estar relacionadas ou não. E depois começam a surgir as primeiras informações, mas as imagens são só aquelas. E aí é muito, muito complicado tu estares a fazer uma gestão de informação. Às vezes as pessoas, e eu sou muito exigente enquanto espectadora, porque eu sei como é que se faz televisão. E sei como é que eu fazia e me preparava. E é por isso que eu sou exigente. Porque se eu conseguia preparar-me dessa maneira, eu gosto que as outras pessoas se preparem também. Sim, e há coisas que eu não vejo, e assumo que não vejo, mas não tenho que criticar o trabalho de ninguém. Eu só tenho é que optar por mudar de canal, não é? É a mesma coisa que quando tu preferes um jornal a outro, porque preferes a forma como aquela pessoa escreve ou a abordagem que aquele jornal faz. Está tudo certo, por isso é que existe concorrência, que é para sermos todos servidos. E está tudo bem, a concorrência é ótima para todos. E eu sou muito exigente enquanto espectadora. E, portanto, se eu vejo que uma coisa não está a funcionar, eu não perco ali muito tempo. Mas eu gosto de ver um trabalho bem feito. E é muito complicado as pessoas estarem às vezes a comentar e a dizer esta pessoa está sempre a dizer o mesmo, este jornalista está sempre a dizer o mesmo, está ali não sei quanto tempo a dizer o mesmo. As pessoas às vezes não têm noção da dificuldade que é no terreno, sem informação, sem possibilidade de procurar essa informação, a dificuldade que é o trabalho do jornalista. É tão complicado chegar às fontes, porque depois há aquele imediatismo do direto e tu tens que estar e tens que fazer. Às vezes somos exigentes sem saber o que é que devemos exigir. E eu gostava que as pessoas fossem um bocadinho mais tolerantes nesse aspecto, porque como não dominam toda a informação e também não têm que dominar todo o conhecimento sobre como uma coisa é feita, às vezes criticamos sem conhecimento de causa. E isso é castrador, sabes? Às vezes magoa quem está do outro lado, porque não é sempre justo. Deixa-me partilhar algo também contigo, porque eu reparei no seguinte, que é, ao longo dos últimos anos, eu próprio me desenvolvi como comunicador. Claro. Nós não nascemos comunicadores assim por natureza, quer dizer, eu pelo menos não. Algumas pessoas, obviamente, sempre tiveram mais apetência, por exemplo, tiveram o seu ambiente familiar ou social mais desenvolvido e sempre com muita conversa à mistura. Não é exatamente o meu caso, então eu desenvolvi-me nos últimos anos. Eu também não. Olha, aí está. E então uma das coisas que me aconteceu há alguns anos foi, eu saí de uma empresa de onde eu estava, faz agora 4 anos que eu saí de uma empresa onde eu estava, estive durante bastante tempo, sólida, madura, com um emprego bastante estável e saí para uma startup. E foi espetacular, foi um desenvolvimento para mim próprio, como pessoa, como comunicador, que foi fundamental. E uma das coisas que eu notei e que eu me senti literalmente, o meu âmago, aquilo mexia mesmo comigo, que era, havia alturas que eu precisava fazer vídeos para enviar aos clientes, para fazer, por exemplo, uma demonstração de um produto ou algo assim, eu juro que passava uma tarde toda a tentar gravar para um take. Quer dizer, muitos takes, aliás, para um segmento. E o que é que acontecia? Eu não conseguia, lá está, estar a falar para a câmara daquela forma e lembrar-me exatamente as coisas que eu tinha que dizer, sem me desviar. Então comecei a arranjar todo o tipo de artifícios. Tinha um PowerPoint ao lado da câmara, mas depois via-se que eu estava a olhar para o computador e não para a câmara. Depois eu enganava-me, porque eu lia aquilo, mas eu não queria olhar para lá, eu queria olhar para a câmara, mas depois falhava qualquer coisa. Resultado, vamos começar tudo outra vez do zero. Ou seja, muito por tentativa e erro no início. Mas devo dizer uma coisa que eu fiz no outro dia que eu achei espetacular. Estava na Amazon e encontrei um teleponto. Algo que nós podemos falar. Custou-me 60 euros e juro que foi a melhor compra que eu fiz nos últimos anos. São pedaços de plástico, só plástico. Eu não sei como é que me custou 60 euros, porque aquilo não tem lá nada. Aquilo é plástico. Nós não podemos usar plástico, Norberto Amaral. Plástico é prejudicial para a nossa vida. É muito mau. Então aquilo era literalmente uma armação onde entram 2 placas de plástico, e há um que é transparente, obviamente, que é aquele onde passa a luz que projeta, não é? Projetado. E eu pensei, mas eu paguei 70 euros por isto, eu senti-me roubado. Ao mesmo tempo, eu utilizei aquilo uma vez. Eu fiz um vídeo há uns dias numa livraria bastante conhecida, que eu não devia mencionar, mas isto aqui não temos problemas nenhuns. Não temos aqui. Vou dizer que é a FNAC, eles pediram para fazer um vídeo de 10 minutos ou 15 minutos para o regresso às aulas e como é que os estudantes podem apresentar melhor as suas ideias nas aulas. Eu, vamos lá. E eu a pensar, como é que eu agora vou fazer isto em vídeo? Eu não sei fazer isto em vídeo, porque eu sei fazer isto em palco. Eu improviso isto em palco, mas em frente a uma câmara é difícil. Mas olha, completamente diferente. Escrevi tudo. Fanei o tablet do meu filho, há um site e tal que a gente pode pôr as imagens ao contrário, aquela ponto, e aquilo correu maravilhosamente bem. E a verdade é, fiz o vídeo à primeira. Não houve um segundo take, foi uma vez. E saiu, eu olhei para aquilo e falei, nem acredito que eu fiz isto à primeira vez.
só porque ele estava a ler e a manter, lá está, este contacto visual, está sempre a olhar ali para o botãozinho, É que é essencial. fundamental. E eu sentia que estava a olhar para lá, obviamente estava a ler, mas depois vamos a ver no vídeo, e àquela distância de cerca de 2 metros e tal, que cá estava a câmara, não se nota os olhos a andar de um lado para o outro. Não se percebe. E Em resultado, televisão as câmaras estão bastante mais longe, 2 metros é mas muito. fazem zoom, não é? Portanto, acaba também por se ver, Sim, sim, mas sim, não sim, se vê. sim. Lá está, os jornalistas nunca se vê, pelo menos não vejo, a olhar de um lado para o outro, lêem-se, porque o ângulo acaba por ser pequeno, àquela distância. Isso é o que Sim, interessa. sim, sim. Só se a câmara estiver muito perto é que se percebe isso. Isso mesmo. Mas, o Portanto, eu teleponto acabei é por isso achar que que eu foi dizia, o teleponto 60 serve euros de exatamente para plástico. facilitar. Desculpa, agora não deixei de falar. Não, eu é que não te deixei. Eu estava a dizer, o teleponto serve exatamente para facilitar, estás a ver? Nesse É aspecto mesmo. tiveste que utilizar e que recorrer a isso para facilitar o teu trabalho. Eu acho isso perfeito, não vejo mal nenhum nisso. Não, exatamente, lá está. É que o vídeo coloca exigências sobre a comunicação, exige um maior nível de perfeição e de aperfeiçoamento que Sim. nós podemos escapar mais ou menos quando estamos a falar em público. Porque quando estamos a falar em público, nós podemos estar a falar para 10 ou 100 ou 1000 pessoas. E é normal que haja uma hesitação aqui, uma hesitação lá, um aqui, um tique. Mas quando nós estamos a falar para o vídeo, eu pelo menos sinto que se eu fizer algo que não está perfeitamente bem, e ainda mais em monólogo, em diálogo é diferente, não é? Mas em monólogo, se não sai perfeito, mas vale a pena não sair. Para mim, pelo menos, eu acho que... Eu também concordo contigo. É. Eu E eu concordo acho que contigo. esse nível de exigência é fundamental para nós próprios para garantir que depois saia um resultado bom, não é? Eu acho que não temos que ser super-homens, até porque é rara a pessoa que consegue fazer as coisas bem feitas à primeira. Portanto, Sim. tentativa e erro é normal, enganarmos-nos é normal. Nós também nos enganamos a ler notícias, eu também me enganava a ler notícias, não é? Claro. E assumia esse erro, porque às vezes voltava atrás, outras vezes não voltava atrás, mas quer dizer, isso está tudo normal. Agora, eu acho que aqui o que nós temos que fazer, há uma diferença entre fazeres um vídeo e fazeres e comunicares perante uma plateia. Isso. É que estás muito mais confortável, pelo menos para mim, estou muito mais confortável, tu provavelmente serás ao contrário, eu estou muito mais confortável frente a uma câmara, porque era até agora a minha zona de conforto. A tua zona de conforto será provavelmente uma plateia. Só essa ligação às pessoas eu acho fabulosa e isso é realmente o melhor que as ligações ao vivo nos dão. A câmara protege-nos um bocadinho, porque nós não temos o feedback imediato, que se tu não vês aquela reação nas pessoas que esperas ver, ficas logo desconfortável e em milésimos de segundo pensas, mas a pessoa não está a reagir da maneira que eu achava que ia reagir. Isso acontece mais com os humoristas, provavelmente, mas nós, quando estamos a comunicar, também esperamos um tipo de reação da outra pessoa. E quando tu dizes alguma coisa, ou que seja muito banal, ou que não seja, estás sempre à espera de qualquer coisa do outro lado. Eu não me choca rigorosamente nada o uso de teleponto, mas não me choca principalmente o assumir que se é humano e que se é normal. Se pudermos fazer tudo bem, claro que a nossa comunicação é muito mais fluida e é muito mais eficaz. Agora, eu não vejo problema nenhum ao fazermos, estamos a fazer este live e já caiu a ligação 3 vezes. E então, recomeçamos, não é? Sim. Recomeçamos, é o que temos que fazer, porque os imprevistos acontecem na nossa vida. A forma como nós reagimos a eles é que dita a diferença e é que vai ditar depois o continuar. Mas quando nos enganamos não podemos ficar a pensar enganei-me, porque senão no instante a seguir vou enganar-me outra vez. No Mas instante olha, a seguir vou enganar outra vez. Até nisso falar em público também ajuda-me. Eu vou-te explicar porquê. Vou dar aqui 1 ou 2 exemplos. Há uns 2 anos e meio, um bocadinho mais do que isso, e agora não vou mencionar a empresa, mas eu estive numa empresa que eu fui falar, fiz uma apresentação de cerca de 2 horas, não, desculpa, cerca de 1 hora, a falar sobre falar em público. O beabá. E estavam cerca de 50 pessoas presentes. E então ali no meio da segunda fila estava uma senhora que adormeceu logo no início. Literalmente fechou os olhos e ficou de olhos fechados toda a apresentação. E eu pensava, ela estava a interiorizar. Não, é mais do que interiorizar, que estava ali lá dentro ao ID, literalmente. E eu achei imensa piada porque eu acho que a maior parte das pessoas, se vissem alguém a dormir no público, iam ficar todas preocupadas. Morria. Mas eu pensei assim, não, ela começou a dormir antes de eu começar a falar, portanto a culpa não é minha. Ela estava cansada, eu não posso fazer tudo pela vida das pessoas, portanto se ela veio ali dormir, olha, que durma em paz, que fique bem, esteja ótima, desejo melhor, portanto, e a empresa pagou-lhe aquela hora, não está mal nenhum, está ótimo. Claro. E foi engraçado que ela no final veio ter comigo e disse, adorei a sua apresentação, mas eu sei que ela mentiu, porque ela esteve o tempo todo a dormir do início ao fim, ela só acordou quando eu me calei.
Mas olha, mas foi simpática, estás a ver? Podia não ter feito isso. Ela Podia teve não ter consciência. feito isso. E houve um caso engraçado, que lá está, é uma coisa que quando nós estamos em vídeo, imagina que estamos a gravar um monólogo de 10 ou 20 minutos para vídeo, nós não conseguimos mudar de tom, é difícil. Não faz sentido, porque nada mudou à volta, o contexto mantém-se. Mas houve uma vez, uma coisa que me aconteceu num palco, em Viseu, uma vez fui fazer uma apresentação sobre como fazer um pitch a um grupo de alunos, creio que do 11º ano. Estavam lá professores e estavam alunos. O problema foi a seguir à hora do almoço. Aquele calor de Viseu. Resultado, eu tinha na minha mão um microfone e tinha um apontador para mudar os slides. Os slides. Ora, só isto fechou-me completamente a forma como estava a exprimir-me gestualmente, não conseguia. Claro. E então eu comecei a reparar, um a um, os miúdos foram todos adormecendo, e aqui a culpa era minha. E aí aquilo que eu estava a dizer não era interessante para eles. Os professores estavam todos on fire. Não, os professores adoraram, estava ótimo. Mas nem eles reparavam que os alunos à volta deles estavam todos a dormir e eu, meu Deus, não pode continuar assim. Claro. Às tantas, fiz o mic drop, literalmente, deixei cair o microfone no chão, porque reparei, bem, eles acordaram todos. Completamente sem nada, não é? Pousei o microfone, fez barulho, pousei o apontador, desliguei os slides e disse, pá, vocês estão a dormir, mas eu vou acordar-vos já. Eles de repente começaram um a um, que lá está, isto não é sentido de imediato, começaram a acordar também, e a verdade é que o que restou daquela apresentação foi tão interessante e tão mais valioso do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de estar à vontade, do ponto de vista da paixão. E mudei completamente o semblante, foi tudo. Até eu estava com um blazer, sei o blazer, fica de camisa, arregacei as mangas, estava um calor incrível, vamos lá. E correu muito bem. No final, estava toda a gente acordada, portanto, correu mesmo bem. Portanto, é uma coisa que nós podemos facilmente gerir, olhando para as pessoas do público, e ver como é que as pessoas estão a reagir. Eu nem quero imaginar se tu estivesses a ler as notícias e a ver as caras de milhões de pessoas, é assustador, provavelmente, não é? As pessoas a fazer assim umas caras muito estranhas, umas a adorar, outras e atentas, outras não. É melhor que nem tenhas esse tipo de feedback, senão acho que era um bocadinho mais difícil de gerir. Sabes, era, porque é muita gente, mas sabes que no estúdio eu tinha também pessoas, e existem pessoas, nós temos os câmaras de estúdio e os assistentes. Portanto, agora nesta última fase já estávamos muito mais dispersos, não é? Porque não podíamos estar com os ajuntamentos, ou não podíamos estar tantos no mesmo espaço, mas é preciso haver pessoas no estúdio para que funcione a emissão, não é? Não é só gente na regi. Portanto, essas pessoas, e até as pessoas que estão na regi, são o nosso primeiro público, porque eu podia estar a ler, e eles não tinham acesso ao alinhamento naturalmente, mas eu estava a ler uma notícia que até os interessava, e a primeira coisa que eles faziam era olhar para os monitores de estúdio de teto, porque queriam, interessava-lhes aquela notícia e estavam a ver, ou às vezes eu estava a ler uma série de offs seguidos, que é quando o jornalista continua a ler e só entram imagens, não entra peça, não é? E depois volta outra vez ao jornalista e depois continua, não é? E eles estão a ver. Portanto, estas pessoas que estão mais perto de nós são o nosso primeiro público e são muitas vezes elas que ditam para nós se uma peça tem interesse ou não, porque são de facto uma amostra muito, muito importante, porque trabalham em televisão, mas não são tão informados quanto nós, porque não têm esse hábito, ou porque não têm essa vontade, e porque não é o trabalho delas. Obviamente, se estivermos todos interessados, melhor, mas cada um é que escolhe a informação que lhe interessa, e não interessa o mesmo a todos, e isso é válido, está tudo bem, não há problema nenhum. E, portanto, essas pessoas que estavam mais perto de nós eram as primeiras a quem nós recorríamos para fazer esse estudo de mercado, digamos assim. Eu acho que é espetacular fazermos isso. E às vezes, imagina, coisas que eu tinha erradas no pivô, e eles me diziam, olha, tens a certeza que aquele número... e ajudavam-me imensas vezes, ou às vezes eles próprios estavam errados e eu dizia-lhe, olha que não, porque é esta questão assim, ainda bem que me esclareceste, porque eu estava mesmo convencido que era do outro lado, e nós aprendíamos imenso. É das melhores coisas de trabalhar em equipa, é o nível de aprendizagem que se consegue, e aprenderes todos os dias mais um bocadinho, e até em coisas que nem imaginas. De resto, essa vontade de mudar, ou essa capacidade de mudar o teu semblante e a tua apresentação, é espetacular, porque quando tu tens que o fazer, a tua primeira tendência é para pensar, estou tramado, não estão a reagir àquilo que eu tinha planeado, o que é que eu vou fazer agora? E tu fazes isso em público. Eu não faço tantas conferências já, mas sou professora e também tenho um público. E agora,
fui confrontada com uma gestão nova que foi as aulas online, não é? Este ano dei aulas online e posso dizer-te que foi um dos grandes desafios de 2020. Eu sou uma profunda admiradora de todos os professores que tiveram que se adaptar em cima do joelho a uma situação que não conheciam, que não dominavam. Eu própria, que tenho facilidade de comunicação, não é? E que fiz disso a minha vida durante tantos anos, vi-me ali um bocadinho limitada em alguns aspectos, porque eu estava a dar aulas de 3 horas de política e média internacional, portanto, como tu calculas, a minha audiência era uma audiência interessada, mas não era sempre uma audiência que eu conseguia cativar. Portanto, eu chegava a alturas que às vezes eles desligavam a câmara, outras vezes desligavam o microfone e eu pensava, muito bem, como é que eu vou trazê-los para mim outra vez? E então tive que encontrar ali formas de dinamizar as aulas e, portanto, eu acho que conseguirmos adaptar-nos a isto revela várias coisas. Primeiro, um grande nível de adaptabilidade, não é? Não tenho bem a certeza se esta palavra existe, mas eu acho que sim. Um grande nível de humildade, porque nós não estamos sempre certos e ainda bem que reconhecemos que, olha, desta vez estava errado e afinal a forma como eu tinha imaginado não é mais eficaz e a capacidade para mudar. E eu acho que isso é de facto uma aprendizagem que nós temos que fazer ao longo da vida e ainda bem que nós temos capacidade para o fazer, mas também há pessoas do outro lado que nos obrigam e nos ensinam a fazer isso. Portanto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e acho que nesse dia tu também com certeza tiveste uma grande aprendizagem e ficaste a perceber o que é que podes fazer no futuro se te acontecer o mesmo. Portanto, já sabes como é que se reage. Totalmente. Olha, tenho aqui também já agora o Ricardo Ribeiro deixou aqui uma mensagem a dizer: a Patrícia sempre foi especial a dar informação, estivesse bem ou mal a nível pessoal, nunca se fazia sentir no lado de cá. Parabéns por isso. Muito bem. Obrigado, Ricardo. Houve dias complicados, temos todos. É verdade. E também temos aqui a Sandra, que eu conheci há 3 dias, na segunda-feira, diz-nos parabéns. Diz ela aqui: só inveja a Patrícia porque tem a minha profissão de sonho, comunicar para o grande público. Parabéns, Patrícia, pelo entusiasmo e profissionalismo. É mesmo isso. O sonho, não se desiste dos sonhos, portanto, se é esse o sonho, é muito trabalho e muita persistência. Não, se eu conseguir, claro. A Sandra também consegue. E hoje em dia nós temos tantas ferramentas à disposição e o que nós não tivemos compramos na Amazon, por isso a gente chega lá. Claro que sim. Deixa-me já agora partilhar aqui um momento engraçado que eu tive há uns anos, precisamente foi em palco, que foi em 2017, também no TEDx Porto, e que nós tínhamos uma missão que era mudar o nome. Nós, durante muito tempo, isto do legado do fantástico Manuel Forjás, nós chamávamos TEDx ao Porto. Inicialmente ao Porto começou-se a irlandês, ou com uma plicazinha pôs Porto, depois tirámos, e depois as pessoas do Porto não gostavam absolutamente nada da palavra ao Porto, deviam ser Porto, e ponto final. Então nós fizemos uma votação dentro da equipa, toda a gente concordou, houve praticamente unanimidade, e mudámos o nome. Mas a forma como nós íamos mudar o nome é que ficou planeada para seguir fazer o seguinte, que era... Isto era um evento em que o tema era verdade ou consequência, era no dia 1º de Abril, nem de propósito, e então eu tinha planeado no último intervalo, antes do último intervalo, eu anunciar às pessoas, dizer, olha, lamento, mas para o ano que vem não vai haver TEDx ao Porto. E deixavam muito tristes. Eu não tinha contado nenhuma piada até ali, nenhuma mentira até aquele momento, e as pessoas também pensam, àquela hora do dia também já não vai acontecer isso. E a verdade é que eu não consegui fazer. Porquê? Porque o Nilton, que faz sempre o wrap-up de cada um dos painéis, pôs toda a gente a rir, mas de uma forma convulsiva. Eu próprio não conseguia chegar ao palco e dizer aquela má notícia sem a rir, não é? E então eu disse às pessoas, abri completamente o jogo, olha, eu ia-vos contar uma mentira, mas eu não consigo, porque para já o Nilton criou aqui um nível de energia tão alto que eu primeiro não conseguia ser agora o desmancha-prazeres, e segundo, porque mesmo que eu quisesse ser um desmancha-prazeres, eu não ia ter esta capacidade de estar agora a dizer-vos isto com a cara direitinha sem me desmanchar a rir. E então eu tenho uma notícia para vocês. E fiz assim uns segundos de silêncio, virei costas. Estamos a falar agora no palco da sala é Sugia, a sala da Casa da Música, 1000 e tal pessoas ali, sala completamente cheia. Eu viro costas ao público durante uns segundos, caminho até lá atrás, onde diz as palavras TEDx ao Porto, o O muito preparado, já está sinto preparado para estar separado, tiro o O, basicamente aquilo era feito de papel e capa line, junto TEDx e Porto juntos, claro que o P de Porto ali está em minúsculas, mas não interessa. Claro. E trago o O comigo até ao tapete vermelho no centro do palco e mando o O ao chão e as pessoas levantam-se numa grande ovação de pé.
E eu fico, uau, isto é espetacular. e depois, no meio daquele entusiasmo, lanço-me literalmente a pé juntos para cima do O. Ainda por cima tem fotografias desse momento. E é de facto essa capacidade de nós, no último segundo, conseguirmos mudar o registro, mudar, adaptarmos, vermos como é que isto funciona ou não funciona, que de facto em palco é completamente diferente de fazer isto em vídeo, seja em direto ou seja gravado, não é a mesma coisa. Nunca seria o mesmo nível de energia, ainda mais porque depois tive o feedback, vendo as pessoas a dar uma ovação de pé, dá uma energia absolutamente espetacular. É impossível nós ficarmos na mesma, não é? E, portanto, é pegar nessa energia e aumentá-la ainda mais no momento que ficou gravado completamente na minha memória e em vídeo também. Tenho aí guardado essa footage aí, algures, e em fotografias, várias pessoas nesse momento, literalmente comigo em pé não, a saltar no ar, com os 2 pés no ar, a saltar para cima do O, que de facto, lá está, vem tudo dessa capacidade de nós conseguirmos ler o contexto, ler a situação. E nessa altura foi dar largas completamente, é soltar a franga, como diz o outro, não é? Exatamente, é isso mesmo. E isso é uma coisa que nós como comunicadores temos muito que fazer, é ler o público, isso é fundamental. Claro, o público é o destinatário da nossa mensagem, se o público não está a receber a mensagem, nós é que estamos a fazer alguma coisa errada. A culpa, se a mensagem não chega, a culpa é sempre do emissor, não tenham dúvidas em relação a isto. É sempre do emissor, portanto o emissor é que tem que mudar a bitola. Há um treinador do técnico de basquetebol do Futebol do Porto, Jorge Araújo, que disse uma coisa que nunca mais me esqueço, e já foi há quase 20 anos. Ele disse, se tu dizes e a outra pessoa não ouve, é porque tu não disseste. Exatamente, é isso tudo. Então a responsabilidade é estar do lado da pessoa que comunica, garantir que a mensagem chega ao outro lado. Sem dúvida, é exatamente isso. Muito bem. Olha, o tempo passou 1 hora. É verdade, já passou 1 hora, é verdade. Já não vai dar agora. Olha, eu antigamente a esta hora estaria a dormir, estás a ver? E agora estou contente de estar aqui a conversar contigo. Para outro dia de manhã estás na redação, logo ali. Sim. Hoje, amanhã também vou ter um dia muito intenso, não vou estar a apresentar notícias, mas vou ter mais um dia muito intenso e vou estar a trabalhar cedo também. Diz-nos só aqui uma coisa assim muito rapidamente. Atualmente, como assessora política, qual é a tua principal responsabilidade? Olha, a minha responsabilidade são várias, até porque nós estamos a iniciar vários projetos e estamos a tentar conjugá-los para que aconteçam todos da mesma maneira. Coincide muito, atualmente, aquilo que já se consegue ver muito com uma comunicação mais eficaz e mais intensa nas redes sociais, um pontuar muito mais intenso, mas de momento estamos a preparar vários projetos, uma plataforma online, vários outros projetos que eu não gostava muito de desvendar, porque não o vou fazer, nem o posso fazer, para funcionarem como um complemento, porque aqui a base é a coerência e na questão da comunicação tem que haver sempre coerência, muito mais ainda na comunicação política, senão corremos o risco de ser desacreditados e não é isso que ninguém quer e nós também não somos diferentes e é isso que estamos a fazer, portanto estamos a preparar vários projetos. Agora, o nosso âmbito de atuação é naturalmente o ambiente, a sustentabilidade, os animais, isso... Portanto, toda a abrangência que o grupo e todos os assuntos que o grupo parlamentar dos verdes europeus trata, muito também o RBI, o Rendimento Básico Incondicional, que é um projeto já desenvolvido em alguns países do mundo, que... pode funcionar muito bem a nível europeu. Aliás, o Francisco Guerreiro questionou ontem a Comissão Europeia exatamente sobre isso, sobre essa possibilidade de ser adotado um rendimento básico incondicional para ajudar a fazer face a estes problemas que a Covid nos deixou, porque isso garantia um rendimento para todas as pessoas, independentemente da sua condição, do seu agregado familiar, da sua situação profissional, porque aqui o grande objetivo do rendimento básico incondicional é permitir é retirar da pobreza, garantir que cada pessoa não chegue a essa condição de pobreza. Porque ninguém tem o direito a chegar aí. Ninguém tem que chegar aí. E temos todos, e somos todos muito responsáveis para evitar que isso aconteça. Porque nós vivemos todos em sociedade. Às vezes temos tendência, e eu acho que a Covid veio ensinar-nos isso, temos tendência para nos esquecer um bocadinho uns dos outros. E temos tendência para achar que eu estou bem
não quero saber dos outros. Não é exatamente assim. Porque todos precisamos uns dos outros, todos vivemos em comunidade. Eu não conseguia fazer esta conversa se tu não estivesses aqui, tu não conseguias fazer se eu também não estivesse, e não conseguimos fazer de todos se todas as pessoas que nos estão a ver não estivessem neste bocadinho que podiam fazer outra coisa qualquer na vida delas, a ouvir-nos, a enviar estas questões, a colocar aqui questões tão pertinentes e às quais eu já vou responder, porque eu não me esqueci e já vi todas aqui, são muito simpáticas e eu faço questão de o fazer. Portanto, a questão é, nós não nos podemos esquecer que estamos todos juntos nisto, para o bem e para o mal, estamos todos juntos e que há efetivamente pessoas que se preocupam umas com as outras. Mas o rendimento básico incondicional é uma coisa muito além de um valor que tu dás às pessoas. Tem que ver com muitas outras coisas, com o teu nível, com o teu modo de estar na vida, com a forma como tu encaras a sustentabilidade, o meio ambiente, porque o objetivo é dar-te bases para que tu possas melhorar aquilo que está à tua volta. E isso funciona desde o meio rural, desde o trabalho a nível tecnológico, a nível de igualdade social, a nível de igualdade de género. Portanto, é tão lato e tão amplo este assunto que vai seguramente ser dos assuntos que nós mais vamos falar nos próximos tempos. E aquilo que nós temos feito é exatamente desenvolver, munir-nos dessa informação toda, desenvolver agora ainda em bastidores a forma como nós melhor podemos comunicar, a forma como podemos chegar melhor aos decisores políticos. Estamos num palco privilegiado, naturalmente, porque é na Europa que tudo acontece e eu sou muito grata ao Francisco por ele me ter desafiado para embarcar neste desafio, porque de facto passa a redundância, porque de facto é um projeto extraordinário e que reúne muito do meu entusiasmo, aquilo que vocês conseguem ver agora com as minhas palavras e aquilo que vocês não conseguem ver, que eu trabalho em bastidores. É palpável. E portanto, e vão senti-lo mais. E portanto, todas estas questões são muito importantes, porque se tu não tiveres paixão por aquilo que estás a fazer, e é uma coisa que eu sempre procurei, quer enquanto era jornalista, quer agora nestas minhas novas funções. Se eu não tiver paixão por aquilo que estou a fazer, se eu não acreditar no projeto, então não vale a pena ter-me ali, porque eu vou ser mais um problema do que uma solução. E eu estou sempre disponível para ser parte da solução. Enquanto alguém achar que eu posso ser, cá estou eu. E vamos trabalhar todos juntos. E é isso que temos feito. 2 pessoas em Portugal, 4 pessoas em Bruxelas, mais o Francisco, portanto somos 7, não somos uma equipa assim tão grande, mas já somos uma equipa bastante considerável, porque com 7 nós já conseguimos fazer alguma coisa diferente. E já conseguimos, pelo menos, e isso faremos sempre, assumir o compromisso de lutar por melhorar a vida de alguém. E acredita que essa foi uma das razões que me levou a mudar de vida. Perceber que nós conseguimos, por pouco que sejamos, por pouco que façamos, conseguimos sempre trabalhar para mudar a vida de alguém. Mais eu, estes poucos juntos, conseguimos fazer isso. E isso é profundamente importante para mim, enquanto comunicadora e enquanto técnica agora aqui neste meio da política, mas enquanto pessoa também. Essa é das coisas que eu acho que é das nossas principais funções enquanto pessoas. O que mais é que eu podia esperar como wrap-up, como desfecho desta magnífica conversa? É exatamente isso, estou totalmente de acordo. Eu acho que nós estamos a uma determinada altura da nossa vida que nós temos mesmo que olhar para o cômputo geral, para o horizonte de uma forma mais larga, claro, e questionar o nosso papel, o que é que nós estamos a fazer aqui, não só para nós próprios, mas olhar para a sociedade como um todo e pôr essas nossas competências ao serviço da sociedade como um todo. E, portanto, quando fazemos isso, nós encontramos ali várias coisas que confluem exatamente no mesmo ponto e percebemos, olha, isto é o nosso sentido da nossa vida, pelo menos para aquele momento, é isto. É aqui que eu consigo... Eu acho que é isso mesmo, é isso mesmo, é aquilo que nos eleva enquanto cidadãos, é ter a consciência, nós podemos todos fazer uns pelos outros, não precisamos de fazer muito e nem precisamos que seja visível, atenção, porque nós não temos que apregoar aquilo que fazemos, temos que fazer e pronto, desde que vá ao encontro da nossa consciência. Agora, eu acho que é a maior elevação de um cidadão, de um ser humano, é conseguir fazer alguma coisa por alguém. E disso nós não nos podemos divorciar, nunca. É mesmo isso. Olha, muito obrigado por teres vindo. Eu tinha deixado aquela pergunta, aquele desafio final. Eu vou fazer a mesma, mas tu já o fizeste. Que era para tu nos deixares uma mensagem final para fecho. Eu acho que já o fizeste, mas eu vou deixar-te na mesma porque tu até podes ter preparado uma coisa à parte e eu vou ter essa oportunidade, que é, lá está, deixares um modo final para quem nos está a ouvir sobre a comunicação, sobre o que te apetecer, para deixar a mensagem para todos nós.
Deixa-me, antes de nós terminarmos e antes dessa mensagem final, deixa-me dizer uma coisa a todas estas pessoas que, algumas eu conheço, outras não, que escreveram aqui neste espaço para comentários, escreveram durante este bocadinho que nós tivemos à conversa, que foi 1h10 e vai ultrapassar esse tempo naturalmente. Deixa-me dar uma palavra a essas pessoas, dizer que é muito bom sentir o carinho destas pessoas. 2 meses depois de eu ter saído de Antena, não deixei de existir, continuo a fazer aquilo que fazia antes, enquanto pessoa, não enquanto jornalista agora, mas enquanto assessora, e dizer-te que é muito bom sentir o carinho das pessoas. Agradeço do fundo do coração todas estas mensagens que me dizem tenho tantas saudades de acordar consigo, era a minha companhia todas as manhãs. Eu só posso estar profundamente grata e estarei sempre eternamente grata, porque as pessoas me escolhiam para acordar. E nós sabemos que a figura do despertador é sempre aquela figura mais odiosa. Portanto, se alguém nos escolhe para ser a primeira companhia, meu Deus, que melhor pode haver, não é? E o facto de continuarem a enviar essas mensagens e continuarem a fazer com que eu perceba que há um carinho da outra parte, então isso é bastante importante para mim. Acreditem, não estou a pedir para continuarem a fazê-lo, só estou a dizer que é importante para mim e que agradeço muito que o façam. Obrigada a todas estas mensagens de carinho que deixaram aqui, todas estas palavras tão simpáticas que me acompanharam ao longo dos últimos 13 anos e que eu acredito que me vão acompanhar também. E a minha mensagem final é dizer isto, dizer que nós temos que fazer alguma coisa pelos outros, mas nós não nos podemos esquecer da nossa condição de humanos. Andámos muito tempo a esconder os nossos sentimentos, a esconder as nossas emoções, a não deixar que os outros percebessem aquilo que nós estamos a sentir. Não há nada mais errado nisso. Eu não posso dizer que sim é uma coisa que eu acho errada. Não é? Isso são convicções, isso é caráter. Eu não posso fazer isso. E acho que ninguém deve fazê-lo. A forma como nós o fazemos é que pode ser mais diplomática ou não, mas toda a gente consegue fazer isso, desde que perceba de que forma é que vai chegar ao outro lado. Nós só podemos tocar um coração se formos um coração, e foi provavelmente por isso, e é provavelmente por isso que eu continuo a tocar tanta gente, porque eu nunca deixei de o fazer, e recuso-me a não ser um coração. Portanto, ainda bem que do outro lado eu encontrei corações também, e é isso que eu vos desafio a fazer. Humanizem-se. Mostrem-se pessoas, não tenham medo de errar, não tenham medo de dizer que se calhar não tomei a decisão correta, ou ainda bem que está cá hoje, gosto tanto de estar consigo. Procurem as pessoas, é isso que faz sentido no nosso dia-a-dia. Nós não vivemos sem pessoas, portanto, façam isso, não há medo, não tenham medo de comunicar de forma mais humana e de forma mais próxima. Claro que agora temos todos que cumprir este conceito que encontramos de distanciamento social e com o qual nos habituámos a viver, mas isso é outra parte, nós conseguimos estar próximos, nem que seja por uma câmara de computador, é muito fácil fazer isso. Portanto, toda a gente consegue chegar ao outro lado se quiser, e por isso, façam alguma coisa nesse sentido, façam bem aos outros e se não for isso, então eu não consigo encontrar razão para a nossa existência. É isso, desculpem, mas não consigo mesmo. Eu não consigo estar mais de acordo, totalmente de acordo mesmo. É exatamente isso. Isso é o nosso âmbito, já nem sequer como comunicadores, mas como seres humanos. Como seres humanos. Nós somos por nós, somos para os outros, e se nós não formos... Aliás, essa é uma das formas, inclusivamente, que nós temos de melhor de aguentar estes tempos difíceis, é ajudar as outras pessoas. Se nós até nos esquecemos um pouco de nós próprios, isso ajuda a que nós consigamos pôr o nosso coração e o nosso sangue, suor e lágrimas a ajudar as outras pessoas. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Há aquela frase que eu tenho aqui na minha sala e para a qual vou olhar agora para não me enganar mesmo, que é United we stand, divided we fall. E é exatamente isso. Totalmente. Exatamente isso. Nós sozinhos não somos ninguém. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo aqui. Muito obrigada. Adorei esta conversa. Eu também, muito obrigada. A forma de podíamos melhorar é estar aqui mais de 3 horas ou 4 a falar, porque faltava material. Podemos, que agora já não tenho que levantar cedo. Pronto, mas lá está, tu não vais apresentar amanhã o programa da manhã, mas tens que acordar. Não vou. Mas vou eu, por mim, tudo bem, eu ficava, mas... Mas as pessoas provavelmente também já estão cansadas de nos ouvir, portanto, não sei, podemos marcar uma outra conversa em breve, por que não? Olha, novamente, muito obrigado. Meus caros, que nos seguiram até agora, muito obrigado por terem estado aqui connosco hoje, foi uma conversa absolutamente magnífica,
2 ou 3 notas. Este vídeo vai estar disponível aqui, vai se manter disponível aqui no Facebook. O vídeo também vai ser colocado no canal chamado A Conversa sobre Comunicação no YouTube. Por isso, se forem ao YouTube procurarem A Conversa sobre Comunicação, ou até se neste momento estiverem a ver ao vivo e estiverem a ver os comentários, o segundo comentário, o terceiro que está aí no vídeo, tem lá um link diretamente para lá, onde vão ver os 11 episódios anteriores que foram gravados até julho passado. Estamos hoje a começar uma nova season, vamos ter mais umas caras conhecidas nos próximos tempos. Na próxima semana voltamos, dia 17 de setembro, aqui também, neste mesmo local, às 21h30, com uma pessoa que eu adoro e que eu muito admiro, que é o João. O João vem cá, o João Brás, ele vem cá ter connosco, vem falar sobre... Olha, é tema demasiado vasto, mas tem a ver também com a movimento, não é? Eu não vou dizer... Ainda bem. Ele foi engraçado, quando eu lhe pedi para ele se descrever, ele disse: ser humano, simplificador e desafiador. E eu, sim, fantástico. É verdade. Olha, já viste coisa tão simples e tão lata, não é? E humano, é ou não é? Então não é, então não é. Claro que sim. O João, há alguns anos, foi início de 2015, foi através dele que conhecemos um dos oradores mais famosos do TEDx Porto, que é o Joe Santos. O João apresentou-me e a partir dali tem sido uma história de amor, literalmente. Foi uma pessoa absolutamente fantástica para nós e nós também fomos fantásticos para o Joe. E eu já cravei o Joe para vir, por isso estou à espera de uma resposta dele aqui no WhatsApp. Joe, se estiveres a ouvir, quero o teu sim. Quero ouvir. Obrigado a todos. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Obrigada, Norberto. Fica aí mais um minuto que eu vou desligar aqui o live, mas fica aí mais um minuto, está bem? Obrigado a todos. Grande abraço. Beijinhos. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Tchau.